um recorte aqui do site O Lance para a gente fazer aqui bater um papo sobre essa questão de elencos valiosos, da eficiência que isso traz. Então, olha só que interessante essa matéria, o que ela traz para a gente. Ela fala muito sobre a questão do domínio econômico e da tradição do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Então eles falam aqui, ó, o domínio econômico e a tradição do futebol brasileiro se reflete no sucesso brasileiro na América do Sul nos últimos anos. Mas também no continente inteiro, as equipes dos campeonatos daqui, elas dominam. O ano que terminou há menos de um mês, teve apenas 2 argentinos e 3 mexicanos como intrusos entre os 15 elencos mais caros da América. Vão mostrar pra gente, via uma consultoria, quais são os 15 elencos mais valiosos da América. E quando a gente olha para a ponta dessa tabela, a gente vê ali, Palmeiras e Flamengo já são ali o primeiro e segundo colocado, respectivamente. Quer dizer que o Palmeiras, ele tem um elenco mais caro que o Flamengo? Sim. O Palmeiras, ele tem um elenco, esses valores todos são em euros, viu, pessoal? O levantamento. O Palmeiras, ele tem um elenco que custa 182,7 milhões. E o Flamengo custa 158,3 milhões. Aí eu pergunto para você, a gente olha em números isso, faz algum sentido o Palmeiras hoje destoar tão tecnicamente do Flamengo? Porque a gente claramente vê que o Palmeiras hoje ele tem diversas carências e diversas deficiências. Ah, mas o Flamengo também tem. Sim, só que quais são os últimos campeões da Libertadores, da Copa do Brasil e qual vai ser o time que vai disputar o Mundial esse ano? É o Flamengo. O Flamengo, ele com um valor menor, ele consegue ser mais vitorioso e mais competitivo que o Palmeiras. E isso eu falo da última temporada. Essa apuração, ela é uma apuração recente, ela foi uma apuração que fizeram esta semana. Então eu estou falando, pessoal, da última temporada e do momento atual. E esses números, eles refletem a eficiência do Flamengo, ele reflete a ineficiência da gestão do Palmeiras. O Palmeiras hoje ele é um time mais caro que o Flamengo, só que quando você pergunta qual que é o melhor elenco das Américas, vamos lá, você responde, o melhor elenco é o do Flamengo. Todo mundo concorda que o Flamengo tem um melhor elenco. Neto, mas a questão de jogo é diferente, tem a questão técnica. Tá, mas a discussão não está sendo essa. Eu estou falando em valores de jogadores. Eu estou falando no trabalho de uma diretoria e de uma gestão. Então, quando a gente converte esses valores, o Palmeiras, ele custa 124 milhões de reais, agora convertendo para reais, mais caro que o Flamengo. Então, a gente custa mais caro que um time que arrecada mais que a gente. Então, reflete a fraqueza dessa diretoria do Palmeiras, desse gerente de futebol do Palmeiras. Eu não sei quem é o responsável, na verdade, porque quando você fala qual o melhor elenco da América, você pensa no Flamengo. Só que quando você vai para os números, em elenco mais caro, o Palmeiras ele tem um elenco mais de 100 milhões mais caro que o Flamengo. E é aí que não faz sentido. O que explica a gente gastar tanto com jogadores que entregam menos? É isso que não faz sentido. E aí, quando eu falo que o Palmeiras ele é vítima de contratos de 5 anos, foi lá, tá negociando com o Michael, ofereceu um contrato de 5 anos, pelas informações que temos. Faz sentido um contrato de 5 anos com o jogador? Se o jogador chega aqui e não performa, e se ele faz 1 ano, não performa, 2 temporadas, não performa, você tem que carregar o cara por mais 3 anos. Acho que essa política do Palmeiras, ela passou da hora de mudar. Principalmente depois que eu vi essa questão do valor dos elencos. Hoje nós temos um elenco mais valioso. Só que em performance, a gente não tem. Neto, mas foi campeão brasileiro. Tudo bem, mas o Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil e vai disputar o Mundial. Então fica nítido pra gente que existe alguma coisa errada e, cara, que precisa ser feito. O olhar do Palmeiras para o mercado da bola, ele não faz sentido. Vamos lá, então. Me perguntaram na rede social agora que o Flamengo acabou de fazer 5-0 no Nova Iguaçu. E me perguntaram o seguinte, aí Alex, como é que é? Você tá preocupado pro jogo da Supercopa do Brasil, que já tá chegando, inclusive, daqui a 7 dias, no dia 28? Você tá preocupado? Porque o Flamengo tá goleando e o Palmeiras aí sofrendo para ganhar do São Bento, sofrendo para ganhar do Botafogo. Como é que é? Você acha que o Palmeiras pode aí vencer o Flamengo? E, cara, vamos tentar desenvolver esse assunto aqui. Vamos lá. Seguinte... o Palmeiras, ele empatou aí com o São Bento, né? Inclusive o São Bento é um time que não tem divisão, tava jogando a Copa Paulista aí. Não tem divisão, obviamente é um time muito fraco. O Palmeiras não conseguiu vencer dentro de casa.
Depois, quando o Flamengo colocou o time titular, o time que eles vão jogar a temporada, os caras amassaram. Fizeram, acho que, sei lá, 4 gols em num jogo, agora fizeram 5. Isso escancara o quê? Que realmente o time deles é bom. Isso aí é inegável, tá? O Palmeiras, como time titular no primeiro jogo, empatou. Aí, inclusive, outra coisa também. Falaram, mas é o Nova Iguaçu, o Madureira. Mas, eu vou lembrar uma coisa aqui, só colocando aqui, mas esses times têm divisão. O São Bento não tinha divisão, certo? Depois o Palmeiras venceu por 1-0 o Botafogo, que não é um time bobinho, tá? Não é um time bobinho. Não é. É um time aí que, se eu não me engano, vai jogar a Série B. Então, assim, é um time aí que é perigoso. É um time perigoso. Mas venceu. Só que, o que acontece? O último jogo que o Flamengo jogou no Maracanã, que venceu, não jogou tão bem, mas ganhou. Fez um placar elástico e meio que deu uma maquiada ali, principalmente no primeiro tempo no futebol do Flamengo. Agora, nesse último jogo, fez 5 gols, o Pedro fez gol, o Gabigol fez gol e tal. E o Palmeiras fez apenas um gol com o Veiga. E não jogou tão bem o jogo. Porém, era um time melhor. Um time já na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, assim, cara, o Palmeiras tem condições de ganhar desse time do Flamengo, mesmo com 2 baixas importantíssimas? Óbvio que tem. Um jogo só, irmão. É um jogo só. Um jogo só. Se fosse 2 jogos, o Flamengo não perdeu nenhuma peça, se fosse 2 jogos, 3 jogos, tudo bem. Mas é um jogo só. O Palmeiras tem totais condições de vencer. Vai ganhar? Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei. Ainda mais quando eu começo a pensar aí que o Scarpa no passado era muito importante, o que o Danilo, que estreou no Nottingham Forest agora, era muito importante. Entendeu? Então, assim, eu já começo a ficar, porra, será que dá? Será que dá? Mas óbvio que dá, é futebol, irmão. É futebol. Futebol é assim. Vai ser um vario contra o Palmeiras? Não, óbvio que não. Claro que não. Pra mim é jogo aí truncado, é jogo parelho, com diferença de 1, 2 gols no máximo, igual foi na final da Libertadores. Essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão. O Palmeiras enfraqueceu o seu time? Sim, enfraqueceu o seu time. Porém, como hoje é um clássico regional, Palmeiras e Flamengo, os caras vão entrar com sangue no olho. Tanto os caras do Flamengo, quanto os caras do Palmeiras. Flamengo 5, Nova Iguaçu 0, né, cara? Um show de Pedro e Gabigol, né? Tava fácil a coisa ali, né? Tava uma baba, né? Se bem que no começo do jogo não parecia que ia ser tão baba assim, né? Tava bem tranquilão, né? No caso do Nova Iguaçu, tava querendo ir pra cima, apertar, ser mais duro ali, mas durou pouco, né, cara? Durou pouco, não demorou muito, o Flamengo já abriu o placar ali, com 13 minutos o Pedro já meteu um gol, aí depois, aos 30, o Fabrício Bruno, né, num cruzamento lá do Felipe Luiz voltando hoje, né, importante, aí depois teve 2 do Gabigol no segundo tempo, né, que ele entrou no segundo tempo, e fez 2 gols, né, deixando a sua marca aí. E depois o Pedro de novo, né, finalizou com um gol de cabeça, né, num escanteio que foi do Arrascaeta, foi escanteio ou falta, já não me lembro certinho. Eu sei que o Flamengo aí depois só ficou administrando, né, cara? Um jogo treino ali, né? Se apertasse ia fazer uns 10, essa que é a verdade, né? Ia fazer uns 10 tranquilo. Ainda mais que nos 42 do primeiro tempo teve a expulsão do zagueiro lá, do jogador do Nova Iguaçu, que apelou. Eu falei, eles estavam apelando. Os times estão entrando contra o Flamengo, pelo que eu vi no último, aquele jogo que foi de 0-0, o cara apertando, velho. O cara apertando, chegando junto. É aquele negócio, né? Se não fizer isso também, se não apertar, não chegar junto, vai tomar um saco. Né? Maior ainda, no caso do Nova Iguaçu, se não tivesse perdido o jogador, talvez teria perdido de 3-0. Mas como perdeu esse zagueiro, levou 5. Era para ter levado uns 10, essa é a verdade. Né? Se o Flamengo apertasse mesmo, era para levar uns 10. O que chama atenção, né? Ah, mas início de campeonato, o campeonato carioca é fraco e tal. Velho, o Palmeiras tá com dificuldade de jogar o seu jogo. Empatou 0-0 com o São Bento, no Catado. Aí depois
ganhou só de 1-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, muito devagar, cara, muito devagar, isso passando sufoco, né? Passando sufoco, né? Aquele jogo pegado, né? Lá e cá, aquela coisa, né? Aquela tensão, enquanto não acabava o jogo, a gente não ficou sossegado, porque poderia ter levado gol a qualquer momento, porque estava muito ruim. E o Flamengo já não está apresentando esse futebol ruim, está apresentando, pelo contrário, né? Muito melhor início do que os outros clubes. A gente sabe que o Flamengo agora tem Mundial, né? Então o Flamengo está muito focado nisso. E os caras têm, de repente, até por isso está levando até mais a sério o início da temporada, né? Sabe que tem que acertar logo, que não pode ficar demorando, não pode ficar segurando a onda, porque, cara, o time tem que estar pronto para o Mundial. E tem um jogo dia 28 contra o Palmeiras também, que teoricamente tem que estar pronto. Só que, cara, assim, dia 28 a gente tá vendo que o Palmeiras tá ruim. E enquanto isso, a gente sofrendo, o Flamengo dando show. Vamos supor que o Flamengo ganhe do Palmeiras dia 28, vai lá no Mundial, faz uma boa campanha, consiga ganhar do Real Madrid, o que não é impossível, tá? E depois volta e regaça na Recopa. Cara, vai ser histórico, cara. Olha só a moral que vai ficar. E aí eu tenho certeza que a pressão em cima do Palmeiras vai ficar maior ainda, vai ficar gigante em cima do Palmeiras. Ele realmente tem um elenco maravilhoso, né? E você vê, né, as buscas, você dá uma busca no Google, né, Flamengo. Ah, tá buscando Facundo Pelistri, ó, só jogador desse nível, só na Europa. Ele não fica pegando jogador meia boca aqui. Vai buscar lá, velho, vai buscar lá. Não vai aqui na Série B atrás de jogador. Não vai aqui no time da Série A aqui atrás de jogador. É raro acontecer isso. Aconteceu com o Fabrício Bruno, por exemplo, né, que estava no Bragantino, né, mas cara, é um ou outro ali que você vê que tem nível de ser o jogador, né, cara, de ficar no time para resolver, né, ou compor elenco, mas tipo assim, aquele elenco de alto nível, né, tipo, sai um, entra outro, fica normal,